eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Sheila e nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informações importantes e de qualidade. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é a construção de uma rotina alimentar adequada, saudável e de uma maneira nutritiva para quase todos os seres humanos. Para vocês que vêm acompanhando os nossos vídeos até aqui, hoje chegou o momento de nós falarmos sobre algumas questões mais técnicas da alimentação do dia a dia. Nós frisamos muito sobre a individualidade, sobre histórico, sobre saúde, sobre autoconhecimento e hoje nesse vídeo nós queremos olhar para isso mostrando que junto com tudo isso existe uma base comum da alimentação, existe um fundamento essencial, né, um nutricional para todas as pessoas, que ele é semelhante para todos, mas pode ser feito de forma diferente. Então hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre os nutrientes nos alimentos que embasam a nossa alimentação, que embasam a nossa saúde, que embasam tudo aquilo que as células precisam. E a gente talvez pode começar falando, elencando aqui as leis da alimentação. Elas trazem os seguintes critérios, né? Qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Ela é a mesma para todo mundo. Todos, para uma boa saúde, para uma boa nutrição, precisam desses 4 componentes, né? E eles vão se adaptando conforme o ciclo de vida da pessoa, conforme a situação que ela se encontra, a situação fisiológica, econômica, cultural, social, o momento de vida dessa pessoa, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui, nós temos 2 ciclos de vida diferentes. Eu estou gestante, esse é um ciclo de vida. A Paty não, esse é outro ciclo de vida. No entanto, a base da nossa alimentação, ela é a mesma, né? As necessidades básicas, elas são as mesmas. Todos os dias, todos os dias a Paty, nós precisamos consumir alimentos fontes de carboidrato, de proteína, de lipídio, que contenham fibras, vitaminas e minerais. E todos os dias nós precisamos ajustar a qualidade, a quantidade, trazer a harmonia e adequação para a nossa alimentação, para que ela atenda às nossas necessidades nutricionais nesses momentos. E por isso também nós escolhemos o momento do lanche da tarde para gravar esse vídeo para vocês e mostrar que a base da nossa alimentação aqui é a mesma. Porém, a forma de nos nutrirmos nessa refeição ela é diferente, com escolhas alimentares diferentes. É isso aí. E aí o que nos leva a escolher esse tema, trazer esse tema já logo no início da nossa trajetória aqui com vocês no canal, é justamente a dificuldade que a gente percebe enquanto profissionais da nutrição de as pessoas terem a base da rotina instituída. Muitas vezes a gente procura um profissional da área da saúde, um nutricionista especialmente, para organizar a nossa alimentação, pensando que talvez eu precise suplementar alguma coisa, e às vezes de fato precisa. Talvez eu precise de um shot anti-inflamatório para alguma coisa, de algum elemento específico, algo mais elaborado. Por quê? Porque a nutrição avançou de uma maneira gigantesca nos últimos anos, assim como diversas áreas da saúde, né? Assim como o avanço do mundo em si. Mas o que nós, enquanto nutricionistas, percebemos é que as pessoas têm dificuldade de fazer o básico. Às vezes a gente quer avançar e não consegue ainda fazer o básico, montar a base, fazer o básico mesmo, né? E aí, então o nosso objetivo hoje aqui é falar dessa estruturação básica que, como a Sheila falou, é igual para todo mundo. Muda sim em cada situação. Enquanto tu estava falando das nossas características, eu lembrei também que eu tenho 1,85 m de altura.
Eu tenho 1,65. Isso muda. Isso muda bastante as coisas também. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Nós moramos numa região onde a oferta de alimento é a mesma para as duas. Vivemos uma realidade semelhante, né? Um estilo de vida semelhante, porém temos necessidades fisiológicas diferentes. Só que o básico, tanto eu como a Sheila precisa, como cada um de vocês precisa. E aí a gente sempre conversa, até uma fala tua, né, Sheila, o almoço é a refeição mais fácil de organizar. Quase todo mundo já aprendeu a montar um prato de almoço, né? 1/4 de proteína, 1/4 de carboidrato, 2/4 de salada, mais ou menos assim. Então eu sei que eu tenho que comer uma quantidade de carne lá, eu sei que eu tenho que comer uma fonte de carboidrato, eu sei que tenho que comer bastante salada, bastante à vontade. Mas e as outras refeições? Por isso também a gente trouxe o lanche da tarde, né? Como está a estrutura do teu dia, né? Em termos de alimentação? O que você come no conjunto do dia? Porque nutrição não é uma refeição, né? É a constância, é a frequência, é a continuidade desse processo. E aí, muitas vezes, como esse avanço da ciência, da nutrição em si, que é muito legal, que proporciona a gente viver cada vez melhor e viver mais, com muito mais qualidade, porém, às vezes acontece de a gente deixar de lado ferramentas que deram origem, né, à nossa profissão. Ferramentas que fizeram com que a nutrição começasse a ser estruturada, com que a profissão existisse, né, que são essas leis básicas e fundamentais, que são regras básicas e fundamentais que norteiam até, inclusive, a prática do nutricionista e que muitas vezes são deixadas de lado por muitos de nós profissionais, por pensar lá na frente, pensar na performance, pensar no aperfeiçoamento, em algo mais sofisticado, mais tecnológico em termos de nutrição. Não estamos dizendo que isso não é certo, é muito legal, porém, sem base, pouca coisa funciona. O avanço da ciência não faz sentido se a gente não sustentar os degraus que foram nos trazendo até aqui, né? E a nossa ideia hoje aqui é falar dessa base, desses primeiros degraus, então ajudar a construir esse entendimento. Exatamente. E quando a gente fala dessa base, né, que a Paty falou das leis da alimentação, elas vêm já de muito tempo atrás, e um casamento perfeito que elas têm é com um documento que a gente tem, né, a nível nacional aqui, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse é um documento acessível para todas as pessoas. Se vocês digitarem no Google esse nome, né, Guia Alimentar para a População Brasileira, vocês têm acesso ao documento completo, à versão resumida, e lá a gente também tem toda uma descrição detalhada, com muitas imagens, inclusive, sobre o que é a base da alimentação. E as 10 leis da alimentação, as 10 regras, o que também é básico, que se praticado todos os dias, nos levam a ter uma nutrição boa, importante e adequada para o nosso corpo. Uma das principais coisas que o guia traz é em relação ao processamento de alimentos, né? E que inclusive é a primeira lei e é a regra de ouro da alimentação, que é faça dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação. Então, sempre a base é aquilo que eu tenho mais, né? Então, é aquilo que eu tenho mais em cada refeição do meu dia. Ou quando eu olho para o todo, aquilo que eu tive mais em todo o meu dia. Que no nosso dia se tenha uma quantidade maior de alimentos in natura, né? E uma quantidade maior de minimamente processados. Processados e ultraprocessados, que são alimentos que recebem, principalmente os ultraprocessados, bastante aditivos da indústria e modificam vias bioquímicas e podem modificar formas de nos alimentarmos, né? E tem toda uma relação, quando consumidos em excessos, com doenças e situações que impedem a qualidade de vida. Quando eles são só complemento, só um adicional no dia,
isso não é um problema. Mas quando eles são a base do dia e existe uma fruta como complemento, né, um ovo, uma verdura, isso pode se tornar um problema bastante sério. Então, essa é uma das coisas também que a gente quer destacar aqui no vídeo, né? Porque a base é aquilo que vai sustentar. Então, você precisa ter uma base, um corpo, um sustento. Então, a gente, por exemplo, quando a gente é concebido, gerado, quando a gente nasce, a gente cresce, a gente está criando uma base de corpo. Quando nós nos tornamos adultos, essa base ela já foi preparada e a gente precisa dar a manutenção, a continuidade para essa vida. Às vezes a gente precisa reconstruir essa base, porque aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho. Mas como que a gente pode fazer isso e pode manter isso no dia a dia, né? A gente combinou, inclusive, o nosso lanche da tarde hoje, onde cada uma trouxe o seu, né? E a gente não fez um combinado prévio, a gente deixou livre esse lanche para poder conversar com ele. E eles trazem a base, né, da alimentação, do que a gente precisa em cada refeição. Então, tanto quanto quando eu uno as orientações do guia, as leis da alimentação, a base nutricional que o meu corpo precisa, todas elas chegam a um consenso comum, né? Eu preciso que as minhas refeições me forneçam alimentos fontes de carboidrato, de proteína, que elas tenham fibras, sejam fonte de vitaminas e minerais e tenham gordura associada também, de preferência a gordura que a gente chama de gordura boa, né? Que é uma gordura insaturada, tem um processamento diferente no nosso corpo.